Gases apresentam um fenômeno chamado de difusão de gases. Difusão gasosa é o movimento espontâneo das partículas de um gás de se espalharem uniformemente em meio das partículas de um outro gás ou de atravessarem uma parede porosa. Quando gases diferentes A e B estão a uma mesma temperatura, para uma quantidade de matéria igual a 1 mol de gás A e 1 mol de gás B, tem-se que a massa do gás A será igual à massa molar do gás A e a massa do gás B será igual à massa molar do gás B. Considere que em determinadas condições de temperatura e pressão, a velocidade de difusão de 1 mol do gás hidrogênio seja 28 km por minuto. Nessas mesmas condições, a velocidade em km por hora de 1 mol de gás metano é de... Então, essa questão de difusão é uma questão relativamente tranquila, só que a gente tem uma fórmula para aplicar aqui. Na verdade, não necessariamente a gente precisava utilizar a fórmula em si do cálculo da velocidade dos gases. Era importante que a gente soubesse a relação. E a relação, vou colocar ela aqui, é que a velocidade de movimento de difusão de um gás, ela é inversamente proporcional à raiz da massa molar desse gás. Se eu tivesse lembrado dessa relação, eu conseguiria fazer isso a partir de um fator, né? Porque a gente tem a do hidrogênio, né? E sabendo a massa dele, eu descobriria um fator aqui e faria a mesma coisa com o gás metano. Ou então, na verdade, aqui a gente teria que fazer um cálculo a mais de lógica. Mas a gente poderia ter decorado, guardado a fórmula de difusão. E a fórmula é a seguinte: a velocidade de difusão de um gás sobre a velocidade de difusão do outro gás é igual a raiz quadrada das massas molares desses gases, de 2 e de 1. Então, a velocidade de 1 sobre a velocidade de 2 é a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 1. É a raiz quadrada de 2 sobre 1. Sendo que a velocidade de 1, vamos falar que é a do hidrogênio, né? Que ele diz que é 28 km por minuto. E isso dividido por V2, que é a velocidade do gás CH4. Isso é igual a raiz, a massa molar do CH4, tabela periódica, é 16 gramas por mol. Do hidrogênio, 2 gramas por mol. Sendo que raiz de 16 sobre 2, né, é 8. Então, 28 sobre V2 é igual a raiz de 8. Sendo que, posso falar então que V2 é igual a 28 sobre raiz de 8. Continuando essa conta aqui embaixo, vou falar que V2 é igual a 28 sobre raiz de 8, eu posso falar que é raiz de 4 vezes 2, sendo que 28 é igual a 2, né? Tirei raiz de 4, isso dá 2, 2 raiz de 2. Como ele me contou lá no enunciado que raiz de 2 é 1,4, eu vou falar então que V2 é igual a 28 sobre 2 vezes 1,4, que é 2,8, e 28 sobre 2,8, V2 dá 10 km por minuto, porque a velocidade do 1 ele me deu em quilômetros por minuto. E aí, regra de 3 simples, olha só, se 10 km está para 1 minuto, para 60 minutos, já que ele quer por hora, isso dá x, tal que essa velocidade dá 600 km por hora. Então, resposta letra A, a velocidade de difusão do gás metano é de 600 km por hora.